E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás onde o protagonista já começa muito apelão. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para iniciar ficamos com esse mangá onde a história começa com um poderoso dragão que um dia lutou ao lado dos humanos. Porém, com o passar dos anos os humanos começaram a temer sua força e com isso assassinos vieram atrás de matá-lo, mas ele não se importava mais com isso pois já estava velho e já tinha vivido o suficiente e com isso o dragão mais poderoso que viveu durante a época dos deuses chega a seu fim, mas para sua surpresa ele acaba renascendo em uma criança que tinha acabado de nascer e com o passar dos anos agora com o nome de Bran, ele estava vivendo como um humano comum em uma vila bastante calma conhecida como Dearon. Como ela é rodeada de florestas, raramente aparecem monstros ou ladrões, e com isso a aldeia vive praticamente como fazendeiros e para conseguir dinheiro para a comida Bran tem que passa seu dia a dia no campo trabalhando, onde nessa vila quando chega aos 15 anos de idade já é considerado um adulto. Com isso ele saiu de casa para viver sozinho e atualmente com 16 anos ele está gostando de sua nova vida como um humano, porém viver em uma aldeia muito pacífica é tranquila demais para quem viveu batalhando. Mas um dia ele decide ir ao pântano perto do seu vilarejo pois lá vivia lagartos, e não se encontram mais deles há mais de 20 anos, e com isso ele queria ir olhar o que realmente aconteceu. Com isso ele vai em direção ao pântano, pois ele acredita que alguma coisa estranha aconteceu e ele tem medo que isso pode afetar o vilarejo. Ao chegar no pântano ele descobre que o espírito da terra estava muito forte, por isso os lagartos foram embora e logo após isso ele se depara com um monstro, e é neste momento que o espírito da terra aparece e eles acabam lutando juntos, e é quando Bran mostra suas grandes habilidades mesmo sendo humano, e com isso ele consegue derrotar o espírito da terra, e após alguns eventos ele acaba embarcando em uma jornada ao redor do mundo para descobrir como é lutar contra poderosos inimigos agora como um humano. Agora ficamos com esse mangá onde a história começa com o protagonista conhecido como Alfred, um poderoso mago que fazia parte de um grupo com guerreiros muito poderosos. Porém, após a luta contra o rei demônio, ele acabou levando uma flecha amaldiçoada em seu joelho. Eles conseguiram derrotar o rei dos demônios e com isso Alfred se tornou um herói, mas a ferida em seu joelho não tinha como ser curada nem mesmo com magia, e ele vai ter que ficar com isso o resto da sua vida, e com isso ele queria apenas descansar e se recuperar dessa batalha, mas é rapidamente convocado para outra missão para lutar contra os demônios restantes, mas ele não quer isso e apenas foge e deixa a capital real para trás, e com isso ele pega uma missão de rank F em uma aldeia para tirar suas férias, mas pouco tempo depois ele acaba se perdendo na floresta, e logo ele se encontra com uma elfa que estava sendo atacada por um lobo, e ele acaba ajudando ela sem precisar usar magia, derrotando o lobo facilmente. Após esses eventos ele acaba conhecendo a garota elfa chamada de Millet, onde ela fala que a irmã dela acabou ficando doente e estava com muita dor. Como os remédios tinham acabado da aldeia, ela decidiu vir pegar ervas medicinais, e com isso ele decide ajudá-la a pegar os restantes das ervas, mas as ervas da floresta tinham acabado e só havia um local onde poderia ter, que era numa caverna. Porém essa caverna um poderoso monstro começou a habitar, mas Alfred decide que vai derrotar esse monstro, e mesmo sendo um monstro de rank alto ele consegue derrotá-lo facilmente com seu imenso poder, e após pegar as ervas eles retornam para a aldeia, e agora Alfred, um dos bruxos mais poderosos do mundo, vai aproveitar ao máximo suas férias para descansar tranquilamente nessa pequena vila, enquanto tenta encontrar um meio de curar seu joelho. Agora nesse próximo mangá a história segue com o protagonista conhecido como Kai, que passou sua vida se especializando em ocupação do estilo das trevas, mas ele queria ser uma boa pessoa. Com isso começou a caçar monstros para ajudar as pessoas, porém mesmo capturando pessoas do mal, quando ele chegava na cidade por causa da sua armadura e a fama do estilo das trevas todos tinham medo dele. Com isso ele decidiu desistir da sua armadura e apenas ficar com sua espada, mas logo após isso ele percebe que uma carruagem estava sendo atacada por monstros, e com isso rapidamente ele vai para ajudar a derrotar os monstros, e com suas grandes habilidades ele consegue derrotar todos facilmente e salvar uma jovem garota que estava dentro da carruagem, e logo após isso ele acaba descobrindo que essa garota na verdade é a quarta princesa, que possui magia sagrada, e ela estava em uma viagem para uma academia muito famosa especializada em magia sagrada para fazer o exame de entrada. Após escutar tudo o que ela falou, Kai agora está decidido que esse é o novo caminho que ele vai tomar, onde
tarde ele vai entrar nessa academia também. E como ele salvou a princesa, ele pede para ajudar a entrar nessa escola. E ela acaba aceitando. E para ele esse é o primeiro passo para o reconhecimento de todos os Cavaleiros das Trevas, onde ele se tornará o paladino mais forte. Onde essa é uma escola real para ocupações de alta classe. Ela é famosa por ter formado a elite da magia sagrada. E também eles se tornarão os mais fortes dos continentes. E mesmo sua família falando que não é possível que alguém que é Cavaleiro das Trevas mude para o lado sagrado, ele não se importa com isso e com a ajuda da princesa, ele consegue entrar nessa escola. Tudo isso para que os dias de discriminação dos Cavaleiros das Trevas acabem e serem reconhecidos. E agora cai um Cavaleiro das Trevas inicia uma nova jornada nessa escola sagrada para melhorar a reputação do seu povo e ficar mais forte. Mas não será tão fácil como ele pensava, pois as trevas correm no seu sangue. Nesse próximo mangá a história se passa em um mundo que em seu passado misteriosamente começaram a aparecer monstros ao redor do mundo. Eles ficaram conhecidos como demônios, com isso o caos se espalhou por todos os lados e no final os países foram reduzidos apenas para 7. Os humanos sobreviventes construíram uma enorme barreira contra esses monstros e colocaram suas últimas esperanças sobre aqueles que tinham o poder para lutarem contra esses monstros. Eles são conhecidos como feiticeiros. Eles são ranqueados de acordo com suas forças e os mais fortes feiticeiros são os dígitos únicos, que são bastante respeitados e chamados de singulares pela humanidade. Entre eles está o protagonista, conhecido como Reguinho, o feiticeiro que está acima de todos, o rank 1, aquele conhecido como um mago mais poderoso. Como ele está sempre na vanguarda nas batalhas, arriscando sua vida, ele terminou seu dever militar com apenas 16 anos de idade. Como ele tinha o sonho de ser livre, ele quer se aposentar do campo de batalha, pois essa foi uma condição quando ele começou a lutar no mundo exterior e recuperasse o continente dos monstros. Ele poderia sair do exército, agora ele só quer ir embora em paz. Mesmo ele falando isso, o governador não quer perder uma arma tão valiosa. Mas como o Reguin já tinha servido por 10 anos, e com isso o governador acaba aceitando sua aposentadoria, porém como uma condição onde ele vai estar com uma dispensa estendida, e com isso o governo encarregará com todos seus desejos e providenciar tudo o que ele quiser. Após Reguin pensar bastante, ele aceita a proposta mesmo tendo que responder a chamadas futuramente. Porém Reguin acaba indo parar em uma escola de magia, e agora ele vai ter que trilhar um novo caminho nessa escola. Mesmo sendo o mago mais poderoso desse mundo, e mesmo querendo viver sua vida livre e tranquila, logo ele vai ter que voltar para o campo de batalha novamente para enfrentar poderosos inimigos. Para terminar, ficamos com esse mangá onde a história inicia com o guerreiro mais forte do mundo que antes de morrer criou um lugar chamado de Terra de Deus. Neste local ele escondeu a fonte de sua força, a Pedra de Deus, e é dito que aqueles que puderem encontrar ganharão o direito de governar a Terra de Deus. Desde esse dia isso atraiu uma exploração de incontáveis aventureiros ao redor do mundo, e agora a história segue 100 anos após esses eventos com o protagonista, conhecido como Kyolin, que finalmente tinha encontrado a Pedra do Deus. Porém o preço foi muito grande por causa de um erro. Ele acabou perdendo todos seus companheiros para um poderoso inimigo, e como era o sonho deles estarem no topo do grande continente espiritual, enquanto ele ainda estiver com essa pedra, os seus sacrifícios não foi em vão. Mesmo ele recebendo a proposta de se tornar um imortal, ele não queria ficar sozinho nesse mundo sem seus companheiros, com isso ele decide se autodestruir junto com a Pedra do Deus. Porém para sua surpresa, logo após isso ele acorda em outro local e logo ele percebe que está com seu antigo grupo, e ele também descobre que ainda é um mago de level 2, o mesmo nível quando se formou na Academia de Magia do Continente Espiritual. Com isso ele acredita que voltou 3 anos atrás e a Pedra de Deus ainda estava com ele. Porém seu poder estava muito fraco. Após perceber que voltou à vida no passado, agora ele está decidido que não vai mais perder e vai mudar tudo. Como no seu passado esse seu grupo tinha abandonado ele sozinho após encontrarem um monstro muito forte para eles fugirem. Mesmo seu corpo ainda sendo fraco, ele tinha o conhecimento de sua vida passada. Porém para sua surpresa, a Pedra de Deus acaba ativando sua habilidade de devorar, onde ele pode consumir o poder do monstro. Após que Kyolin descobrir isso, agora ele vai iniciar uma nova jornada com sua nova habilidade para ficar muito mais forte que sua vida passada, e com isso ser capaz de proteger todos seus companheiros.